Então vamos lá, galera, vamos começar com o papo aí hoje, vamos falar sobre o Progressive Web Apps, quando usar, quando não usar, o que que é, tudo que vocês quiserem saber. O que define uma Progressive Web App? Bom, esse conceito, né, esse termo PWA, né, de Progressive Web Apps, foi meio que cunhado um pouco pela galera do Google ali, né? Eles trouxeram essa ideia e tem vários conceitos aí pra gente definir o que uma aplicação web ela é progressiva no sentido bem explícito da palavra, né? Um dos 3 pontos principais que eles colocam como base, né, para um PWA é ela ser confiável, engajante e rápida, tá? Okay. Esses 3 pilares precisam existir para que um PWA seja de fato um PWA. E dentro desses conceitos a gente tem várias técnicas no front-end e também no back-end para a gente fazer com que a nossa aplicação ela obedeça esses conceitos, tá? Entre elas, você ter um mínimo de recursos sendo consumido, né, da sua aplicação, ser disponível offline é um dos pontos também. Tem que ser. Sim, tem que ter alguns recursos, pelo menos o básico para que a aplicação ela exista, e mesmo que não tenha os dados todos ali na tela, mas pelo menos eles chamam de App Shell, né, que é o mínimo para que a aplicação ela execute, mesmo que não tenha informações ainda, mas pelo menos exiba uma telinha ali de loading, alguma coisa, olha, estamos recuperando dados, ou alguma coisa assim que pelo menos já faça com que o usuário sinta que ela executou ali, né? E outras técnicas, né, de você ter o lance de rapidez, né, você ter dentro do front-end deixar fluídas as animações, você ter o máximo de respeito ao usuário com relação a estar offline ou não. Então você avisar o usuário, olha, eu estou offline agora, não consegui pegar a informação. Tem que deixar claro sim, isso. Sim. Então são vários conceitinhos aí que reunidos formaram esse grande termo aí, né, de Progressive Web Apps, né? Tá, agora uma Progressive Web App, beleza, tem que ter todos esses comportamentos que você falou, mas quando a gente fala de tecnologias, acho que se é web, sim, são as tecnologias da web. Com certeza, tá, sim. Okay. Esse eu acho que é uma das premissas primordiais aí, né, do PWA, você de fato está usando tecnologias web, né, então por isso que é progressivo. Se você não tem, por exemplo, algum suporte, alguma dessas tecnologias, a sua aplicação continua sendo web, então ela funciona da mesma forma. Então, se não tem suporte a Service Workers, que é um dos principais itens aí, né, de um PWA para dar suporte offline, para fazer outras coisas, quer dizer que a sua aplicação ainda é web, ela funciona, né? Ela respeita ainda as premissas da web, né? Tá, mas ela tem que ser necessariamente web. Né? Sim. Tem que rodar no navegador. Sim, exatamente. Aquela aplicação que eu faço usando um dos frameworks que usam HTML e CSS híbrido, né, lá, pode ser considerada uma Progressive Web App. É uma boa discussão essa, né? Porque no final das contas, por exemplo, o Ionic ou o PhoneGap, essas aplicações que tornam o WebView disponível e conversam com os recursos nativos, né, da sua plataforma, elas de fato são aplicações web também, se você for no sentido puro da palavra, né? Sim. Mas o ponto delas estarem embarcadas numa aplicação nativa faz com que elas não sejam um PWA, tá? Posso arrumar algum monte de treta aí agora com a galera que trabalha com híbrido, mas é o que a gente mais faz, né? A gente arruma tretas, né? O front-end é assim, né, cara? Quem sabe? O que vive. Exato, né? Última semana aí, várias tretas aí, inclusive, aí no front-end, mas enfim. Mas esse é o ponto principal, né? O problema do híbrido, digo, no sentido bom da palavra, e relacionando com o PWA, né? Sim. É que ele é embarcado ainda, ele tem a necessidade do usuário fazer o download, entrar na loja, fazer aquela instalação, permissões de notificação, enfim, tudo que o environment de apps nativos tem, né? Então, uma Progressive Web App, ela não é instalada no seu celular, certo? Olha aí, hein? Essa é uma pegadinha também do PWA, né? Na verdade, de início, não, porque você precisa de fato acessar o URL e aí dentro da sua aplicação você começa a fazer algumas coisas para que a sua web app comece a ter cara de app mesmo nativo.
Tá. Embora não seja nativo, ela tenta suprir as necessidades, né, e recursos que o nativo tem, né, dentro da web. Então, por exemplo, esse lance da instalação, no Chrome para Android, você já, na segunda vez que você acessa o mesmo site, ele sobe um bannerzinho para você, você veio aqui de novo, né? Quer instalar essa web app? Então, sim, de fato você consegue instalar um PWA. É como se fosse um favorito. Exatamente. Você lembra do Edit to Home Screen, do iOS, que existe? Sim. É a mesma coisa, só que no Android ele consegue se comunicar melhor com algumas coisas nativas, né? Por exemplo, você consegue esconder a barra de endereço, você consegue só mostrar a barra de status, ou deixar full screen a tela, sabe? Então, tem uns recursos mais avançados no Android. Mas no iOS você já consegue fazer um Edit to Home Screen e funcionar tranquilo. Quando que eu uso uma PWA? Olha lá, hein? Toda hora. Não. A partir de agora, já começa a fazer. Então, eu acho que a pergunta é bem interessante pelo fato de hoje a gente não ter, de fato, o suporte completo a todas as features que a gente declara como PWA, né? Então, por exemplo, o Service Workers, né? A gente não tem todos os browsers ainda o suporte. De fato, isso não impede você de, como eu falei, de construir um Progressive Web App e deixar ele já disponível, né? Como é progressivo, então, enfim. Agora, outras funcionalidades, por exemplo, Bluetooth, a gente ainda não consegue acessar pelo browser, embora já tenha uma draft dentro do ServiceWorks para você conseguir já se comunicar com Bluetooth. Legal. Outra coisa que a gente tinha muita dificuldade, eu já desenvolvi também para PhoneGap e trabalhei com híbridos, né? Então a gente tinha um problema que era, quando você estava executando um app que era híbrido e minimizava ele, principalmente no iOS, a thread do JavaScript ela é pausada, sabe? Então você não consegue fazer coisas em background. Então esse era um problema muito grande para sincronia de dados, por exemplo, sabe? Então a gente tinha que lidar com esse problema. Agora já existe uma API do Service Workers também de background sync, mas de novo não está em todos os browsers, está bem experimental ainda, né? Outra coisa que me perguntaram no evento logo, sei lá, uns dois meses atrás, sobre acesso, por exemplo, à lista de contatos ou agenda. Também você não consegue ainda. Então, tem várias coisas nativas do device, né, e da plataforma que, de fato, a gente não consegue acessar pelo browser. Então, nesses casos, para mim, faz sentido você ter uma aplicação nativa, né? Então, ou eu quero usar todos os recursos do 3D e otimizar o core da minha aplicação. Não faz sentido fazer o web, sabe? Sim. Então, eu acho que para mim, quando usar, é nesses casos que você precisa de fato acessar coisas que o browser ainda não tem acesso, sabe? Tá. Agora, no Progressive Web App, o Progressive tem alguma coisa a ver com Progressive Enhancement? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sim, tem tudo a ver. E principalmente pelo fato de, se você não ter suporte completo a essas features que o PWA prega ali, você já consegue usar mesmo assim e fazer com que a sua aplicação fique otimizada. Então, no fim das contas, são regrinhas para você deixar o teu site, a tua aplicação voando, né? O usuário ele precisa acessar aquilo instantaneamente, né? Tem várias pesquisas de paciência do usuário brasileiro, que em média um usuário ele entra no site e ele espera de 3 a 5 segundos assim, no mobile, no 3G. Então assim, você imagina, você tá na rua, aqui em São Paulo mesmo, às vezes você tá em alguma rua que tem muito edifício e tentar acessar um site que demore mais de 15 segundos, impossível. O usuário já desistiu nos 5 ali, sabe? Então, tem vários conceitos no PWA, um deles é esse, de você ter o mínimo de recurso inicial para iniciar, para de fato dar o start na sua aplicação, né? Sim. Então, é progressivo por esse fato, você tem várias coisas ali que você já pode aplicar sem ter a necessidade do suporte dessas features novas, assim, né? Entendi. E a ideia então é que a gente consiga fazer um aplicativo web, né? Mas ele pode ter esses recursos aí do PWA, mas a ideia é que se o navegador que o cara tiver não suportar, a aplicação funcione mesmo assim. Exatamente, exatamente. Que é o lance da acessibilidade, né? Que no fim das contas, quando a gente fala de acessibilidade, não é só permitir acesso a pessoas com deficiência, mas também em devices que às vezes não tem um suporte, a pessoa não tem condição de ter o último device. Nem todo mundo tem o último iPhone, o último Android, sim, né? Sim. Então a ideia é funcionar nesses browsers também, né?
Eu acho que muita gente talvez se perca nessa discussão por causa disso, sabe? Às vezes, não, mas é PWA porque eu preciso deixar um íconezinho da instalação do web app funcionando bonitinho. Nem sempre só isso é um dos pontos, né? Então, o lance de você permitir acesso à sua aplicação em locais que, por exemplo, tem 2G, sabe? Esse é um dos pilares do PWA também, né?